Eu vou falar hoje da humilhação para a honra. Da humilhação para a honra. Da humilhação para a honra. Do opróbrio, que é a vergonha. Do opróbrio para a glória. Amém? Da vergonha para a prosperidade. Olha só. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Ele tem esse poder. A Bíblia diz que ele pega o homem que está lá no monturo, está lá sentado nos entulhos, e ele pega e levanta e coloca entre os príncipes. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Amém? Ele pega o homem numa situação, lamentável, triste, de vergonha, de opróbrio, né? O homem que está lá sendo humilhado, pisado, né? E Deus faz isso. Mas não é para o homem depois ficar, sabe, se vangloriando e humilhando os outros. Não. Ele faz isso para a glória dele. Então, se você que me assiste, você que está aqui hoje, quer viver isso, sabe? A honra de Deus, a glória de Deus na sua vida, para a glória dele, ele vai te honrar, ele vai te abençoar, ele vai tirar da situação que você tiver e vai colocar numa situação tremenda, poderosa, para a glória dele. Se você quer, se diga assim: eu quero ser honrado para a glória de Deus. Amém? Se você quer ser abençoado, próspero mesmo, mas próspero mesmo, né? Para a glória de Deus, você pode dizer: eu quero ser próspero para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Então, essa ministração, eu não vou poder ficar lendo os versículos, eu vou indicar, e eu gostaria que você anotasse. Gostaria que você desse um jeito de anotar, num papel, no celular. Se você quiser papel, eles arrumam aí para você. Em casa, arruma um lápis, arruma uma caneta, ou no seu celular, e anote. Enquanto isso, a irmã Vera levantou ali, eu lembrei, a irmã Vera tem um testemunho, né? Tem um testemunho. Ela colocou um pedido esses dias, né? Esses dias, para o filho dela, que tinha saído de uma grande empresa e ficou uma temporada procurando. E aí ela trouxe, colocou aqui e começou, né? Começamos a orar, ela em casa, o esposo orando em casa, né? E aqui também, não só em casa, aqui também. E nós orando. E o que aconteceu? Irmã Vale, conta aqui para nós, corre aqui. Mas tem que correr, não pode ser assim devagarinho. Glória a Deus. Esta é a nossa irmã missionária Vera, obreira aqui da igreja. Amém? Como é que é essa história? É o seu filho Kleber, é isso? É isso. Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, ouvintes. O meu filho foi mandado embora da CRUP, né? Quando começou a pandemia. E ele chegou para mim e falou: mãe, eu tenho só mais 2 meses para receber o seguro-desemprego. Eu preciso começar a procurar um emprego, né? Ele falou: mãe, você está indo na igreja hoje? Eu falei: tô. Ele falou assim: ora por mim, pede oração por mim, que eu e a minha esposa também oramos aqui em casa. E eu peço que a senhora ore e peça a oração. Aí eu cheguei aqui e conversei com a pastora. Eu falei: pastora Gislaine, o meu filho Kleber pediu para nós estar intercedendo em favor dele, para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele. Aí ela falou amém. Na mesma hora ela pegou o papel, escreveu o nome dele e colocou na caixinha de oração. E na hora da oração, né, o pastor, todos nós oramos pelos pedidos de oração. E eu também continuei orando, meu esposo orando. E isso foi na quinta-feira, que teve culto aqui. Quando foi na sexta-feira, 8 horas da manhã, ele mandou na quinta-feira à noite
um currículo pelo computador. E a gente veio para a igreja e aconteceu tudo isso que eu falei. Isso na quinta. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, ele recebeu um telefonema pedindo para ele aparecer na firma. E ele foi lá e já fez todos os exames, fez tudo, passou e começou a trabalhar ontem para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é o Deus que nós servimos. Creia no poder da oração, porque a oração, ela pode muito em seu efeito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos orando, todos esses pedidos de oração, nós estamos orando. Eu estou orando também pela Carol, o Leonardo. Eles estão grávidos da Beatriz e vai nascer a netinha. A Beatriz é a netinha do pastor Daniel e da pastora Edna. Amém? Depois você coloca aí também na caixinha. Nós estamos orando por esta vida, por essa família, em nome do Senhor Jesus, amém? Está preparado aí para a mensagem? Vamos começar a mensagem, a ministração da palavra de Deus, e eu preciso que você vá acompanhando aí. Eu vou falando os versículos, ele vai colocar o versículo aqui para você, vai colocar ali em cima, mas eu não vou poder tomar muito tempo, mas eu quero falar com você no livro de Neemias, no capítulo de número 1, versículo 3, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, onde a palavra de Deus, ela mostra o povo de Deus. Esse povo que você vai ler é o povo de Israel, é o povo de Deus. Então, qual que era a situação do povo de Deus? Qual era a situação do povo de Deus? Primeiro ponto importante, né? Eu vou enumerar aqui, depois eu vou sintetizar no final, para que você marque esses pontos. Eu quero sair da situação que eu estou para uma situação de honra, de uma situação de humilhação para uma situação de honra, de uma situação de vergonha para uma situação de prosperidade. Aleluia, aleluia. Então, eu quero ler com você aí no capítulo de número 1, no versículo de número 3, esse versículo que diz assim: e disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. A situação era uma situação de vergonha, de miséria, e era o povo de Deus. Então eu quero que você entenda, Deus não quer o seu povo nessa situação. Primeiro ponto. Então tira da cabeça esse negócio de tipo assim: eu nasci para sofrer. Os crentes, os filhos de Deus são humilhados, envergonhados e tal. Uma falsa humildade. Isso não é humildade, isso é miséria. Deus não quer miséria. Nós devemos ser humilde e não miserável. Amém? Amém? Então diga: eu devo ser humilde. Eu devo ser humilde e não viver na miséria. e não viver na miséria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, primeiro ponto que nós observamos aí é que o povo estava em destruição, em vergonha. Então o que é isso? É você perceber a situação. Então, primeiro ponto, qual é a situação? Não adianta ficar assim: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não tá nada bem. Tá falando só para o inglês ver, né? Como diz o pessoal, né? Só para, né? Não. Ei, então hoje, primeiro ponto, assumir qual que é a situação da tua casa, da tua vida, da tua casa e da tua família. Qual é a situação? Se a situação é essa, diga: Senhor, eu entendo, enxerguei a minha situação. Agora, preste atenção, olha, eu fico até animado. Verso 4, olha só o versículo 4. O que aconteceu? O que aconteceu? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, ou seja, tomando ciência da situação, amém? Tomando, né? Caindo a ficha, né? O que ele fez? Diz assim: assentei-me, chorei,
lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Então, isso aqui, ó, ele não foi lastimar. Lastimar é falar assim: ó céus, ó azar, ó vida. Só para mudar um pouquinho, né? Então, não foi isso. O texto diz: ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias, mas isso buscando em jejum e oração a Deus. Esse assentar é ter controle da situação. Porque quando a pessoa ela entra em desespero, ela fica de pé, ela sai chutando as coisas, empurrando tudo, né? Mas quando ela se assenta, ela se acomoda. Então, uma lição: assenta, chora, pode chorar, não tem problema, mas esteja com o teu pensamento, o teu coração ligado em Deus. Amém? Amém? Agora, veja, caminha comigo. Essa foi a ação do homem de Deus. O que ele fez? Ele assentou, chorou, jejuou e orou. Amém? Ação. Essa foi a ação dele. Qual que é a sua ação? O que você tem que fazer? A mesma coisa. Não que você tem que chorar, mas lamentar a situação e falar: mas eu não aceito. Eu quero uma situação diferente. Não é falar para Deus eu não aceito, é falar para a situação: eu não aceito. Eu não aceito essa situação. Ela vai mudar em nome de Jesus. Amém? Amém? É isso. Então, essa foi a ação. Agora vamos ver a reação de Deus. Quem quer? Vê aí. Amém? Então vai lá, a resposta, a reação de Deus. Você vai encontrar aí no capítulo 2, no versículo 4. Capítulo 2, no versículo 4. Caminha comigo aí, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ele orou, ele pediu a Deus. E o que Deus fez? Deus respondeu. E o que Deus fez? Falou com o rei, verso 4. E o rei disse para Neemias: o que me pedes agora? Olha só, o que me pedes? Ele falou alguma coisa para o rei? Não. Ele falou com quem? Com Deus. Com Deus. E o rei percebeu o semblante dele, chamou ele para conversar. E ele contou a situação. Ele falou: o que você precisa? Olha lá, olha a resposta. Amém? Aí ele falou que ele precisava. Versículo 10 para mim, Gabriel. E aí no versículo 10, olha só, lá no finalzinho, aí vai falar de Sambalate, que eles ficaram desagradados. Mas eu quero, né? E no versículo capítulo 2, versículo 10. Não é 10 não, um pouquinho mais na frente, espera um pouquinho. Só um minuto. Aleluia, ele é lindo mesmo, ele é maravilhoso. Versículo 8. Lá no finalzinho. E o rei me deu, segundo amor, a mão de Deus que estava sobre mim. Amém? Ele fez uma lista, ele pediu um monte de coisa. Ele falou: eu preciso disso. Né? E era tudo coisas que para ele não tinha condições. Ele não tinha condições. Está entendendo ou não? Hoje, se olhar a tua situação, você que me assiste, você que me ouve aqui, qual que é a situação? Eu não consigo, eu não tenho o que fazer. É vergonha, é opróbrio, é dívida. Olha, não dá, situação não dá, não tem o que fazer. Só Deus. Tem uns que falam só Deus, tem uns que falam assim, só por Deus. Tem uns que falam assim, mas
eu tenho até medo dessas pessoas, porque ele fala só Deus, mas não é dizendo assim, Deus vai resolver. É como se falasse assim, só Deus, mas eu acho que Ele não vai fazer para mim, entendeu? Então, eu quero que você entenda, a situação ali era só Deus. Ele orou, ele pediu e Deus reagiu. Você age e Deus reage. Ela está contando, o filho dela pediu. Ele pediu, falou, mãe, ora por mim lá. Eu também vou orar, mas ora por mim lá. E no dia seguinte, não deu nem 24 horas. Nem 24 horas. A resposta já veio. Amém? Então, entenda. Entenda. Escuta. Você age, Deus reage. Amém? Amém? Ele fica esperando a tua ação, a tua atitude, o teu passo de fé. Lembra que nós falamos sobre isso? O teu passo, você dá um passo e Ele faz o resto. Amém? Porque, Natan, a gente não tem muito o que fazer. O que eu vou fazer? Olha só, eu preciso fazer isso. Não dá, mas eu sei quem dá, quem pode, né? Então eu vou buscar Ele. E não vou ficar limitando Ele. Eu não posso ficar limitando. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas o Senhor sabe a situação. Não, esquece. Você só tem que clamar e confiar que Ele tem todo o poder. Amém? Então, primeiro ponto, eu tomo consciência. Segundo ponto, eu ajo pela fé, orando, buscando a Deus, chorando, clamando, e Deus reage. Terceiro ponto, eu quero andar um pouquinho mais. Tem uma estratégia, preste atenção nessa estratégia. No versículo 12, aí mesmo, no versículo 12, capítulo 2, versículo 12, diz assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer lá em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E ele foi lá, foi fazer um ato profético. Ele andou em volta da cidade, né, vendo a situação, mas não falou para ninguém. Verso 16, só para você ver. E não souberam as autoridades, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os que mais faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então, qual que é o terceiro ponto dessa mensagem de hoje? Eu preciso usar a estratégia de agir em silêncio. Eu com Deus. Amém? É bom ouvir isso, né? Amém ou não amém? Quarto ponto, verso 17, vai comigo. Verso 17, por isso que eu falei, tinha que anotar, né? Você ia anotando, acompanhando, amém, Giovana? Você está bem, filha? Está aí atrás das câmeras, está feliz? Glória a Deus, amém? Quem quer ver a Giovana ministrando a palavra de Deus aqui, por favor, manda mensagem, né? Manda mensagem, viu? Porque ela está querendo, né? Isso, ministrar, amém? Glória a Deus. Verso 17, leia comigo, diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém, olha só, ele está mostrando a situação, presta atenção. Situação em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? Vinde, é uma atitude, é ação, é determinação. Eu vou fazer. Você não me ouviu? Eu vou fazer. Eu vou conquistar. Eu vou alcançar. Eu
orei, apresentei diante de Deus, Deus abriu a porta, o que eu vou fazer? Vou ficar de braço cruzado? Não, eu vou para ação, amém? Só que eu quero que você perceba que tem algo aí. Ele está chamando aqui, não é muita gente não. Então eu coloco esse quarto ponto, você recrutar pessoas certas para te ajudar na tua conquista. Amém? Eu vou repetir. Você está dando risada, né? Convidar as pessoas certas para o teu projeto de conquista. Amém? Amém? Não é a quantidade, mas é a pessoa certa. Amém? Não é a quantidade, Bia, não é a quantidade, é a pessoa certa. Então você ora, pede para Deus, aí Deus te manda às vezes 1, às vezes 2, aí você fala: Senhor, mas é pouco. O pouco com Deus é demais. Então, ora, pede a Deus, e aqueles que Deus mostrar para você, você vai nele e vai embora, porque você vai conquistar com esse pouco. Não adianta você ir pegando aí, vem, ora por mim, hein? Coloca meu nome lá na oração, coloca meu nome e tal. Vai ter gente, eu vou ter que falar, né? Porque está aqui na Bíblia, né? Vai ter gente que não vai orar a favor. Vai ter gente que não vai orar a favor. Tá? Você vai ver aí, daqui a pouquinho. Então, recrutar as pessoas certas. Amém? Verso 19 e 20. Eu cheguei no que eu queria aí. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que isso que vocês estão fazendo? Estão querendo se rebelar contra o rei? Olha só, né? Chegou a oposição. Nos nossos projetos sempre vai aparecer a oposição. E você pensa que era gente estranha? Não, era gente do povo de Deus mesmo ali, Tá entendendo, né? Vocês estão entendendo? Então, às vezes é da própria família, às vezes são aqueles amigos que a gente acha que vai, né? Então não, nós precisamos buscar em oração as pessoas certas. Segundo, né? Eu não posso me preocupar com a oposição. Verso 20. Já está aí? Então respondi para eles: o Deus dos céus. Aleluia. Quando você tiver essa fé aqui, essa visão, o Deus dos céus é que vai nos prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ou seja, vocês não têm parte nesse negócio. A oposição deixa para lá. Está entendendo ou não? O que eu faço com a oposição? Eu ignoro, eu deixo para lá. Entrega na mão de Deus. Aqui não vai dar para ler tudo, mas o que ele fez? Ele orou, falou assim: olha o que eles estão fazendo, Senhor, olha o que eles estão fazendo, eu estou entregando ele na tua mão. Amém. E ele continuou determinado naquilo que ele estava buscando. Amém? O que eu faço com a oposição? Deixo para lá e entrego na mão de Deus. Repita comigo: deixo para lá e entrego na mão de Deus. Amém? Em oração, só ora. Você não tem que falar: Senhor, faz isso, faz aquilo. Não. Ei, você não tem que falar para Deus. Só fala: Senhor, eu estou entregando na tua mão.
o que Deus vai fazer é com Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, eu estou indo para o 6º ponto, capítulo 3. Vai aí, capítulo 3, e acompanha comigo. Esse capítulo você tem que ler inteirinho, depois você lê inteirinho. Então levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos os sacerdotes. Aí tem uma palavrinha chave aí. Edificaram, diga. Edificaram. Amém? Edificaram a porta do gado, o qual consagraram, diga. Consagraram, amém? E levantaram suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Anael. E aí você pode ir lendo, você vai ver que eles edificaram e consagraram, edificaram e consagraram. Vai ter um monte de portas aí, porta do peixe, e vai falando aí um monte de porta que ele vai edificando e consagrando, edificando e consagrando, edificando e consagrando. Repita: edificando e consagrando. Amém? Então, eu estou falando para você o 6º passo: edificar e consagrar. Amém? Tudo bem? Tem mais uma chave aí, está no verso 4. E ao seu lado, aí está a palavra-chave. E ao seu lado, reparou. Na minha versão está reparou. Como é que está ali? Reparou. Então repita comigo: reparou, né? Então o que é reparar? Porque a palavra reparar, para o pessoal que é mais novinho, assim, né? Tem um pessoal aí que está nas fraldas, saiu pouco tempo, né? Não aqui, né? O pessoal que está em casa aí, alguém. O que é reparar? Consertar. Consertar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Toda vez que fala disso, missionário, eu lembro que quando Elias foi oferecer o sacrifício diante daquele monte de profetas, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar que estava quebrado. Amém? Então, nesse passo, que é o 6º passo, eu estou falando para você 3 palavrinhas chaves. Confirma comigo aí: edificar, consagrar e reparar. Amém? Então, eu preciso aí fazer isso, edificar. Quando fala de edificar, nós lembramos assim de construir, de fazer alguma coisa. E eu lembro de fazer a casa. E eu devo fazer a casa sobre a rocha. Então, tudo que você for fazer, faz baseado na palavra de Deus. Então você precisa trazer a palavra de Deus para o seu projeto. Amém? Amém ou não amém? Amém. E todos devem participar, todos da família. Declare isso: toda a minha família. Toda a minha família. Então, veja aqui no verso de número 12. Glória a Deus. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Amém? Então nós vemos que as mulheres também participaram ali daquele projeto. Então toda a casa, toda a família participando, né? No versículo, tem um versículo que vai falar que teve um grupo que não quis participar, tá? Teve um versículo, no versículo, acho que é capítulo 4, deixa eu só ver aqui um minuto. Capítulo 4, versículo 5, deixa eu ver se é isso. Não é esse não. Capítulo 3, versículo 5. Teve um grupo aí de preguiçosos que não quiseram participar, tá? Só que eu não me lembro mais o versículo, eu marquei versículo 5. Se o Gabriel achar aí, ele vai me falar. Então tem um grupo que é os líderes de Tecoa, né? Era um povo que não quis participar, um grupinho, né? Então às vezes a gente, mesmo entre os nossos, tem alguns que não querem participar. Deixa eles, não fica triste não, amém? Deixa lá, vai em frente,
consagra, edifica, consagra, repara o altar, conserta tudo dentro de casa, coloca a casa em ordem, amém? Conserta, coloca a casa em ordem, porque nós vamos ver o Senhor fazer grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, amém? 4, versículo 4 para mim, Gabriel. Então, ele faz um momento aqui, ele fala assim: ouve, ó Senhor, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Essa foi a oração em que Neemias entregou os seus inimigos, entregou aqueles que estavam querendo atrapalhar ele na sua jornada. E eles não vão parar, mas eles não vão ter vitória, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou em frente, no capítulo 4 aí mesmo, versículos 4 e 5, depois ele vai falar ainda, depois do versículo 4, que eu já li o versículo 5, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o pecado deles, porque te irritaram diante dos trabalhadores que estavam comigo. Então eu quero que você entenda, eu quero que você aprenda nesse 7º ponto aqui, que eu preciso ter visão e preciso me servir de oração. Diga, visão e oração de batalha espiritual. Essa oração que eu li, versículos 4 e 5, ele está falando: Senhor, olha, Senhor, veja, Senhor, age, porque eu não vou agir, eu não vou pôr a minha mão, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu estou entregando para o Senhor, amém? Então, tem que ter entendimento. A minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais que estão agindo, amém? É o mal que está agindo na vida da pessoa. Então não adianta eu bater, não adianta eu esmurrar, não vai adiantar, não adianta. Então, 7º passo: visão e oração de batalha espiritual. No versículo 9, você vai ver que ele vai mostrar claramente que 2 pontos importantes. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles, amém? Então, ao invés de brigar, o que eles fizeram? Oraram e colocaram guarda. O que lembra? Quem lembrou aí? O que eu tenho que fazer? O que Jesus ensinou? Vigiar e orar, né? Então, esse 7º ponto aí que eu estou falando de batalha espiritual, eu preciso ter isso constantemente na minha vida: vigiar e orar, amém? Amém? O texto mostra, irmãos, que eles colocaram a arma na mão do povo mesmo: espada, lança e arco. Espada, lança e arco. Espada, lança e arco. O que é espada? É aquele que luta mais próximo, corpo a corpo, amém? É a espada. A lança já é mais comprida, já luta um pouco mais de longe, e te protege um pouco mais, e você consegue, né, melhores resultados. E arco, eu consigo atingir ele a longa distância, amém ou não? Então, pastor, mas é muita coisa, é rápido para você entender que eu preciso ter visão de batalha espiritual, né? Tem coisa que vai vir bem de perto, tem coisa que estão de média distância, e tem coisa que eu tenho que atingir de longa distância. Então, eu preciso orar, e eu preciso colocar intercessores, amém, amém? Amém ou amém? Amém. Então, nossa igreja, nosso ministério é um ministério de batalha espiritual. Nós ensinamos o povo a orar, e nós temos um grupo de intercessores, amém? Que tem um outro nível de batalha espiritual, amém? Ele vai sendo indicado pelo Espírito Santo para se colocar na brecha, para lutar em favor do outro, amém ou não amém? Então eu preciso entender de batalha espiritual. Mas veja o verso 13 e o verso 14 comigo, por gentileza. Leia a Bíblia. Pelo que pus guardas nos lugares
baixos, por detrás do muro e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com espada, com lança e com arcos. Diga glória a Deus. Verso 14: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e pelas vossas casas. Amém. Quando eu batalho, quando eu luto, eu não luto apenas por mim, mas eu luto pela minha casa, eu luto pela minha família. Crê e será salvo tu e a tua casa. Deus está interessado na tua vida, na tua casa e na tua descendência. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então entenda, não é uma religião, não é uma igreja, é uma cultura do céu, uma cultura de Deus na minha vida. E eu transmito isso para o meu filho, e meu filho transmite isso para o filho dele, e para o filho do filho dele. Amém? Amém. Sabe por que os homens no passado viviam 700, 800 anos? Porque não tinha nada escrito, era tudo por ensino verbal. Então o Abraão ensinou Isaac, mas o próprio Abraão ensinou Jacó, porque ele viu o neto, o bisneto, o tataraneto, ele viu nascer, crescer. Tá entendendo não? Então, mas hoje, além de nós termos vida, nós temos Bíblia para poder ler e ensinar os nossos filhos. Amém ou não amém? Amém. Então não tem mais. Não tem mais. Verso 18 fala de unidade. Um outro ponto importante que eu preciso é ter unidade. E esse mês é o mês da unidade. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então diga: Senhor, Senhor, que haja unidade na minha casa, na minha família. Amém? E unidade, o que é? Unidade, união, né? É ligação. O melhor exemplo de unidade, o nosso apóstolo deu um exemplo outro dia, né? Você pega um saco de batata, né? Tá tudo juntinho ali, tá certo? Ali eles estão pertinho um do outro, mas eles são um só. É um monte de batata. Aí você esquenta aquela batata, coloca ela, ferve no fogo, e depois você arranca as cascas. Dá para entender casca? Quem entendeu o que é casca? Amém. Casca é o que nos diferencia, né? Yes. É o que nos diferencia. Você olha uma batata, você olha outra, você escolhe. Ah, eu vou escolher essa aqui, por causa da casca, né? Aí você pega aquela batata quente, tirou a casca, amassou, fez o purê. No purê você tem a unidade. Você não consegue mais encontrar a Vânia lá, você não consegue mais encontrar a Vera lá, nem o Natan. Você não consegue encontrar a Giovana lá. Amém? Todo mundo agora é um só. Amém, amém? Que haja essa unidade. Amém? Então, agora e aquela batata que saiu do saco e caiu fora? Ela não participou do processo. Ela ficou isoladinha. Ela ficou isolada. Não se isole. Não se isole. Tudo que o diabo quer é que você se sinta um abandonado, um desprezado, um largado, e você começa a se isolar. É o que ele quer. Por quê? É igual a ovelhinha que afasta do rebanho. O que é, Natan? É presa fácil. Então não se isole. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: não se isole. Não se isole. Olha para... Não se isole, meu querido. Amém? Amém? Aponta para mim e fala para mim: não se isole, pastor. Não se isole, pastor. Amém? Não se isole. Viva em unidade.
no verso 20 ele fala assim: e o nosso Deus pelejará por nós. Diga, o nosso Deus pelejará por nós. Amém? Vai no 6,16, Gabriel, 6,16. No 6,16, os inimigos reconheceram que o nosso Deus fez esta grande obra. Eles terminaram o muro, a cidade já estava murada. E aí o inimigo teve que olhar e falar: foi o Deus deles que fez isso, porque eles não iriam conseguir. Aleluia, pode aplaudir. Mas eles glorificaram a Deus. O Deus deles fez essa obra. Não seria possível eles fazerem em 52 dias uma cidade inteira, Jerusalém. Não é possível. Mas eles conseguiram. Por quê? Deus fala, Deus faz. Amém? Glória a Deus. Agora no capítulo 7, eu preciso falar com você rapidão. Verso 3, 7, verso 3, por favor, caminha comigo, eu preciso correr rapidinho, por favor. Diz assim: e disse, o que ele falou? Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol apareça. Eu vou parar aí, o versículo você pode ler o restante. Então, mas eu quero marcar esse ponto aqui, cuidado. Não abra porta, não abra brecha, não deixe as portas abertas. Amém ou amém? Por quê? Quando Deus começa a tratar a nossa vida, aí nós começamos a ficar mais seguros, nos sentir seguro. Só que se você não vigiar e deixar a porta aberta, o inimigo vai entrar, e tudo aquilo que já foi feito, tudo aquilo que já foi conquistado, será perdido. Então eu preciso tomar cuidado. Diga, eu preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado. E não abrir porta. Não abrir porta para ninguém. Para ninguém. Amém? Capítulo 7. O capítulo 7, versículo 65, caminha comigo. Jesus. Deus é bom. Eu estou indo para a parte final. E o Tirsata lhes disse que não comesse das coisas consagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Vá também no versículo de número 73. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os meteneus e todo Israel nas suas cidades. Diga amém. Glória a Deus. Pastor, o que é isso, pastor? Eu quero entender agora aí. O que foi? O que aconteceu? O que foi restabelecido aí? O sacerdócio. Diga assim: restabelecer o sacerdócio. Eu quero entender melhor. Só para quem levantar a mão dizer amém. Amém. Então eu vou explicar só para vocês. Então, presta atenção. Estabelecer o sacerdócio é colocar o homem no lugar dele. Qual que é o lugar do homem? Cabeça. Qual que é o lugar do homem? Líder. Qual que é o lugar do homem? Responsável pela sua casa, pelo seu lar. É o homem que deve orar pela sua família. É o homem que deve ler a Bíblia e ensinar os seus filhos. É o homem que tem que interceder diante de Deus pela sua esposa, para que ela seja abençoada, que ela seja próspera, que ela tenha vestidos lindos, que ela tenha condição de ir no cabeleireiro, no manicure, na pedicure também, e tudo quanto é cure que tiver por aí. Amém ou não amém? É ele que é responsável. Amém? Então tem que ser restabelecido o sacerdócio. Por conta do maligno, muitos lares, muitas famílias não tem sacerdote, não tem um homem, só tem uma mulher. No Brasil tem, lamentavelmente, uma mulher como senhora. Mas nós declaramos que o nosso Pai é o Senhor do Brasil. Não é uma senhora,
é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Isso está sendo quebrado em nome de Jesus, e o nosso país está sendo mudado, está sendo transformado. A briga está feia, mas nós vencemos em nome de Jesus. E eu estou orando, e Deus vai restabelecer os lares, todos que andarem comigo. Eu estou declarando palavra profética: todos os lares que andarem comigo terão um sacerdote, terão um pai, terão um sacerdote, em nome de Jesus. Capítulo 8 diz o seguinte, versos 5 e 6. Olha que coisa linda. Caminha comigo mais um pouquinho, vai. Capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Glória a Deus. Logo eu vou ter um celular maior, Senhor. Aleluia. E Esdras abriu o livro. Que livro é esse? A palavra de Deus. Então eu vou ler já assim, ó. E Esdras abriu a palavra de Deus perante os olhos de todo o povo, porque ele estava acima, ele estava num púlpito de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Diga glória a Deus. E Esdras louvou o Senhor. Ó, você entendeu, Janine? O que ele fez? Louvou ao Senhor, oh aleluia, o grande Deus Todo-Poderoso, e respondeu, amém, amém. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinando-se e adorando o Senhor com o rosto em terra, porque eles estavam diante da palavra de Deus, amém? Qual que é esse ponto, pastor? Eu quero entender. Eu preciso estabelecer a palavra de Deus na minha casa, na minha família. Nós colocamos no mês passado agora um altar na nossa casa. Colocou lá um altar, onde tem a Bíblia, e todo dia você abre num texto e lê aquele texto e declara a bênção de Deus na tua casa, amém? Leia a palavra de Deus, restabeleça a palavra de Deus na tua casa. Eu estou terminando. Próximo ponto no capítulo 9. O capítulo 9, ele vai nos falar o capítulo inteiro de renovar a aliança com Deus. Arrependimento, confissão, renovação de aliança com Deus. Arrependimento, confissão dos pecados, renovação da aliança com Deus. Amém? Amém? Faça isso agora. Levanta a sua mão. Você, aonde você estiver, diga assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu creio na tua palavra, eu entendo que o Senhor é santo, todo-poderoso, e que eu sou pecador, não mereço a tua graça, mas pelo sacrifício de Jesus, eu sou justificado, e eu te dou graças, me arrependo dos meus pecados, peço o teu perdão, e renovo a minha aliança com o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu sou o teu servo e teu filho por Cristo Jesus. Recebe, renova a minha aliança com o Senhor. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Amém? Diga amém. E o último ponto, eu preciso que você leia comigo. O último ponto está no capítulo 10. Gente, já estamos no capítulo 10. Leia esse livro inteiro, gente. Tem muita coisa boa. No capítulo 10, você vai no versículo 33. Eu vou ler rapidão. Do 33, 34, 35, 36, 37. Depois eu falo. Primeiro ponto, 33 e 34. Ofertas. Foi restabelecido em Jerusalém ofertas. Verso 33. Para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados,
das luas novas, e para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar a Israel, para toda a obra da casa do Senhor. Também lançamos a sorte sobre os sacerdotes, levita e o povo, acerca da oferta da lenha que havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempo determinado, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Amém? Amém e amém. Oferta, diga oferta. Verso 35: e também traríamos as primeiras novidades da nossa terra. Primeiras novidades da nossa terra. O que é isso, pastor? Responda, igreja, o que é isso? Primícia, diga primícia. Primícia. E também traríamos as primícias e todos os primeiros frutos de toda árvore de ano em ano à casa do Senhor. Então é primícias. E por último, verso 37: e que as primícias da nossa massa, que ainda está falando de primícia, e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, e o mosto, e o azeite, traríamos a sacerdote, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e o que os levitas pagariam, os dízimos de todas as cidades da nossa lavoura. Então diga dízimos. Dízimos. E por último, 39: porque aquelas câmaras aos filhos de Israel e aos filhos de Levi deviam trazer ofertas alçadas. Diga ofertas alçadas. Ofertas alçadas. Amém? Quantos acompanharam? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora, para você conferir o seu resumo: 1, tomar conhecimento. 2, ação. Eu ter uma ação. Qual que é a ação? Chorar e orar. 3, agir em silêncio e em oração. 4, recrutar a pessoa certa, o reforço certo. 5, ignorar a oposição e entregar na mão de Deus. Amém? 6, edificar, consagrar e reparar tudo que está em torno de mim. Edificar, consagrar e reparar. 7, entender que eu estou numa batalha espiritual. Ter visão e entendimento de que tudo é na oração. Toda a minha luta, toda a minha guerra é na oração, jejum e oração. 8, viver em unidade, não se isolar. Viver em unidade, não se isolar. 9, não abrir portas. Diga, não abrir portas. Estou indo para o 10. 10, restabelecer o sacerdócio. O homem é cabeça, ele é líder. Amém? 11, restabelecer a palavra de Deus no lar. 12, renovar a aliança com Deus. 13, estabelecer o princípio da prosperidade. Qual que é o princípio da prosperidade, pastor? Eu pergunto e você responde. Qual é o princípio da prosperidade financeira na minha vida? Oferta, primícias, dízimos e ofertas alçadas. Amém? Então vamos resumir em 3 palavras: oferta, primícias e dízimos. Diga, ofertas, primícias e dízimos. Amém? Talvez alguém não entenda o que é primícia. Primícia é um dia do meu trabalho, de 30 dias que eu trabalho. Eu ganho, por exemplo, R$30 no mês. Quanto que eu ganho por dia? 30 dias, R$30. Quanto que eu ganho? R$1. Esse R$1 eu entrego para o sacerdote, para o meu sacerdote. O meu pastor é o meu sacerdote. Amém? Amém ou não amém? Eu entrego para o meu sacerdote. O restante eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. Ofertas, dízimos, primícias e dízimos. Amém? Glória a Deus. E o resto? Eu vou viver vida abundante em Cristo Jesus. Você quer isso? Fique em pé, vamos orar. Bendito seja Deus. Você tem aí um número de uma conta para você ofertar. Eu estou fazendo uma oferta. Eu estou fazendo uma oferta profética. E eu quero que você pegue, não importa o valor. Você pode ter aí uma moeda, não interessa. Pega essa moeda e coloca diante de Deus nessa noite. Não importa.
Não importa, é profético. Amém? É profético. Tá certo? Pega uma oferta, você em casa, faça isso. Vai tirar? Então eu quero fazer esta oração. Os dizimistas da igreja, os irmãos que são da igreja, faça o teu propósito, coloca diante de Deus. Pai, a mensagem hoje, ela falou que o Senhor tira o homem lá de baixo e coloca lá em cima. Ele deixa de ser cauda para ser cabeça. O Senhor tira ele, Pai, da posição de opróbrio e vergonha e coloca numa posição de honra. Eu ensinei os passos para os teus filhos. Eu tenho caminhado esses passos. Eu tenho dado esses passos. O Senhor tem estabelecido o sacerdócio na minha vida, na minha casa.